O processo de envelhecimento é algo natural e constante, é o que a gente quer também, né? Envelhecer bem, com saúde, claro. E por isso, enquanto sociedade, é importante garantir estrutura e organização para lidar com o aumento gradual da idade dos indivíduos. Para se ter uma ideia, existem atualmente mais de 33 milhões de idosos aqui no nosso país. E aí, quais são os direitos dessa parcela da população? É muito importante a gente saber disso para garantir esses direitos também. É o que a gente vai entender agora no quadro Seu Direito. Pois muito bem, seguindo essa semana especial, né, com conteúdos voltados à terceira idade, ao pós-50, 60, vamos falar sobre então os direitos da pessoa idosa também aqui no quadro Seu Direito, aqui no Mulher Demais. E para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio, na casa do Mulher Demais, a advogada Joeslane Melo. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Para você que está em casa, você sabe que pode e deve participar do quadro Seu Direito, enviando perguntas ou então mandando aí sua opinião, falando um pouco sobre sua vivência. Participa, manda aí sua pergunta, sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais. É o 991050400. Já estou aqui com ele em mãos e aqui em tempo real vou lendo as mensagens e trazendo para a nossa advogada especialista hoje, tá? E aí, doutora, a gente sabe que é um assunto muito amplo, né? Os direitos da pessoa idosa. Então a gente fez o seguinte, a gente dividiu em telas com tópicos importantes sobre esse assunto, até para ficar mais fácil do pessoal de casa entender. Vamos soltar a primeira tela aí, pessoal? Solta aí a primeira pra gente. BPC é o benefício de prestação continuada. Primeiro explica pra gente que benefício é esse e como as pessoas idosas podem garantir esse direito. Certo. O benefício de prestação continuada, também chamado de LOAS, por muito conhecidos como LOAS ou BPC, é um benefício assistencial onde basta que a pessoa tenha uma deficiência ou 65 anos de idade. Sim. Por isso que ele se divide em benefício para idosos e benefício para deficientes. No caso dos idosos, os critérios, eles são até bem objetivos. Eu preciso ter mais de 65 anos, 65 anos ou mais, e obedecer ao requisito da renda. Ou seja, o meu grupo familiar, as pessoas que moram na minha casa, esposa, às vezes um filho solteiro ainda, somando a renda de todos e dividindo pelo número de pessoas, a gente tem que encontrar um limite. A lei diz que é 1/4 de salário mínimo. Mas a jurisprudência, né, quando a gente entra na justiça, a gente já consegue relativizar esse valor para meio salário mínimo. Então, se ele é um idoso e ele vive em situação de carência financeira, a gente chama de vulnerabilidade financeira, ele tem direito a receber um benefício assistencial ao idoso, que é no valor de 1 salário mínimo por mês. E muita gente diz assim, doutor, eu consigo me aposentar sem trabalhar? Eu sempre respondo, olha, aposentar não. Mas você consegue algo muito parecido com a aposentadoria. E qual é a diferença, Bruna, entre o benefício assistencial e a aposentadoria de salário mínimo? Eu sempre brinco dizendo, é o 13º. Tanto é que muita gente chega para mim e diz, doutora, meu marido era aposentado, eu não consigo receber o benefício. Disseram que eu não tinha direito de receber pensão por morte. Aí eu faço logo, olha, seu marido recebia 13º, se recebia, era uma aposentadoria e pode gerar pensão por morte. Entendi. Mas se não recebia, a outra diferença da aposentadoria é essa, que o benefício, por ser um benefício personalíssimo, inerente àquela pessoa, aquele idoso, ele não pode passar como pensão por morte para o dependente dele, para a esposa, para um filho inválido. Então, essa é a diferença. Isso é o BPC. E as diferenças entre ele e a aposentadoria. Antes da gente seguir para a próxima tela, doutora, é importante também dizer para o pessoal de casa que a pessoa idosa, o que caracteriza a pessoa idosa é que ela tenha acima de 60 anos, né? Então, tudo que a gente está falando aqui diz respeito a isso, mas o BPC tem essa particularidade, acima dos 65, né? O Estatuto do Idoso diz que todo mundo que tem 60 anos ou mais é idoso, certo? E tem todos os direitos, exceto alguns que são aos 65 anos, que é o caso do BPC, isenção de imposto de renda. Sim. Tudo isso é posterior aos 65. Então, o idoso de 60 anos
já é idoso, mas não tem direito ainda a esses benefícios. Perfeito. Então, já para a gente esclarecer, para o pessoal não ter dúvida, né? Vamos soltar aí mais uma tela para a gente, por favor. Acho que você até citou agora, né? Isenção do imposto de renda. Vale também para acima dos 65 anos, então, doutora? A isenção do imposto de renda, ela não é total, é importante saber disso. Mas existe a isenção do imposto de renda dos proventos de aposentadoria, pensão e tem um limite. Então, assim, se você recebe mais do que aquele limite, você vai pagar imposto de renda só em cima do excedente. Certo. Certo? Então, é uma isenção parcial, é em torno de R$25 mil, 24 mil e pouco, mas em torno de 25 mil. Esse valor anual, ele é isento. Perfeito. De imposto de renda. O que passa disso incide o imposto. A pessoa idosa que tem, então, rendimentos até R$25 mil por ano. Por ano, está isenta, então. E aí eu falo muito do salário mínimo, porque a gente tem muitos idosos que recebem aposentadorias, salário mínimo, e outros que recebem o BPC, eu já nem falo, né? Porque realmente é isento. Então, essas pessoas, elas têm isenção de imposto de renda. Perfeito. Mais uma tela aí para a gente entender, continuar entendendo esse assunto. Acredito que essa seja uma dúvida muito frequente, por isso que eu trouxe essa tela para cá. Medicamentos gratuitos. É muito abrangente, né, doutora? Existem características, assim, para cada necessidade, para cada pessoa idosa? Explica para a gente. Então, os idosos, eles têm sim direito à gratuidade de medicação. Inclusive, pode-se fazer um cadastro, eles podem receber naquela farmácia popular, que é bem conhecida. E, então, eles podem sim procurar. E cada idoso tem uma necessidade de medicação. Até as mais complexas, elas também podem ser requeridas. Se não concedidas pelo Estado, pelo município ou pela União, podem ser requeridas judicialmente, Bruno. Caso eles não consigam, e aí eu deixo até uma dica, procurem um advogado. Porque vocês podem conseguir tanto o tratamento médico gratuito, por maior que seja a complexidade dele, como também a medicação. Perfeito. Independente do... é uma medicação cara, é uma medicação simples. Essas mais simples, eles vão conseguir tranquilamente nas farmácias populares. Sim. Mas, às vezes, as mais caras, elas podem encontrar um entrave. E aí, procura um advogado que ele vai te ajudar a conseguir essa medicação. Muito bem. Deixa eu ampliar, então, essa pergunta, na verdade, esse tópico, e trazer um questionamento de uma telespectadora que mandou mensagem aqui pra gente. Ela disse que a mãe dela tem 94 anos de idade. Disse que está ficando muito pesado pagar as fraldas, comprar as fraldas para essa idosa. Diz que já conseguiu metade do preço, mas continua, assim, muito pesado para o orçamento. E ela quer saber se é direito dessa mãe, com 94 anos de idade, essa garantia, né, de pegar essas fraldas gratuitamente. E até porque essa senhora de 94 anos é também acamada, doutora. Procurar um advogado é a melhor saída? De que forma? Olha, é difícil a gente responder sem saber a condição da família, com quem é que ela mora, qual é a renda per capita dela, porque todas essas benesses, inclusive, Bruna, elas têm uma relação ligada diretamente à renda do idoso, não é? Um idoso, vou dar um exemplo bem bobo, mas assim, para vocês verem a diferença. Um idoso milionário, eu sei que ele não vai requerer uma fralda, mas assim, ele não teria direito a esse benefício. Entendi. Então, a condição social está muito ligada. É interessante que ela procure um advogado para que ele analise isso, analise o direito do idoso receber essas fraldas de forma integral, né, os 100%, para que a gente possa esclarecer isso melhor para ela. Era interessante que a gente pudesse olhar toda a estrutura, né? Todo o contexto social. O direcionamento para essa filha, no caso, é ir para onde? Procurar um advogado, qualquer que seja? Ela pode procurar tanto o advogado como também a Defensoria Pública. Certo. Certo? Se ela disser, olha, eu não tenho condições de pagar um advogado. Primeiro, eu sempre brinco dizendo assim, consulta de advogado não é paga, gente, é gratuita. A maioria dos advogados consultam gratuitamente. Então, procura um advogado, tira suas dúvidas. Se você acha que não tem como marcar com os honorários, vai na Defensoria Pública, certo? Porque eles também vão te orientar e eles vão indicar o melhor caminho para que você consiga toda a estrutura para o seu pai, seu avô, bisavô, para o idoso que você tem o dever de cuidar. Exato. E garantir esse direito também. Nossa produção aqui, doutora,
está colhendo algumas outras perguntas, né? E chegou aqui essa pergunta que diz o seguinte: uma mulher que contribuiu 15 anos e hoje tem 62 anos, já pode pedir o benefício do BPC? 62 já é um pouco antes daquela idade que a gente tinha comentado, né, doutora? Olha só, a parte mais importante, ela contribuiu 15 anos, Bruno. Se ela contribuiu 15 anos e tem 62 anos, ela já poderia ter pedido uma aposentadoria por tempo, por idade. Aposentadoria então por idade. Sai do BPC, mas pode já requerer uma aposentadoria? Pode, sim. De que forma, doutora? Qual é o caminho aí? Então, olha só, deixa eu só explicar essa diferençazinha. Quando a gente começa a falar do benefício assistencial, a gente pensa em dois tipos de pessoas, certo? Ou pessoas que não contribuem há muito tempo e não contribuíram os 15 anos completos, que tem 65 anos, e aí eu estou me referindo ao benefício assistencial ao idoso. Ou ela não tem os 15 anos completos, ou então ela... E aí ela tem uma deficiência, né, no caso. Então ela pode pedir um BPC. Mas se ela contribuiu 15 anos, independente do tempo, doutora, mas eu trabalhei em 1985 a 2000, faz muito tempo. Eu não posso mais pedir dado ao INSS porque passou muito tempo. Não, gente, não funciona assim. A gente no direito previdenciário tem uma coisa que a gente chama de qualidade de segurado. Para pedir qualquer benefício, a gente precisa dela, exceto para os benefícios de aposentadoria. Certo. De aposentadoria por idade e por tempo. Então, quando eu completo toda a carência, né, todo o tempo de contribuição necessário, que são 15 anos, e obtenho a idade de 62, que é o caso da mulher, sim, eu já posso pedir o benefício de aposentadoria, que é mais vantajoso que o BPC. Perfeito. E só fazendo uma errata. A mulher, ela se aposentava aos 60 anos em 2019. Com a reforma da Previdência, esse requisito foi ampliado para 62. Ou seja, de 2019 em diante, foi se acrescendo 6 meses até chegar aos 62 anos. No ano de 2021, nós temos 61 anos e meio. Então, a mulher com 61 anos e meio, 15 anos de contribuição, já poderia solicitar o benefício dela de aposentadoria por idade. No caso dessa senhora que já tem 62 anos, ela poderia ter solicitado antes. Eu não sei se eu teria que ver a data de nascimento dela, mas provavelmente ou em 2020 ou em 2021 ela já teria o direito a essa aposentadoria. Então, mas ainda tá em não tempo. Perca mais tempo. Tá em tempo. Corra e vá pedir sua aposentadoria. Tem algumas outras várias perguntas aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Você pode continuar participando, enviando sua mensagem pra gente no 991050400 e daqui a pouquinho, já no próximo bloco, a gente volta a conversar. Combinado? Combinado. Tudo certo, então. Agora presta atenção. Atenção para